Há algum tempo a gente está no canal sem conversar sobre o tão famoso preenchimento labial. E como esse é um procedimento que, sem dúvida alguma, tanto em mulheres quanto em homens, ele é de extrema relevância, porque por ser uma unidade cosmética facial extremamente relevante até na posição, no centro facial, recuperar contornos e volumes labiais, muito embora o preenchimento não fique só aí, ele entrega para esse elemento tão importante na face não apenas embelezamento, como rejuvenescimento. Então vamos entender um pouquinho melhor e complementar com vídeos anteriores em que a gente já conversou sobre esse assunto e nesse vídeo dar um foco diferente e, portanto, nos enriquecer ainda mais sobre o preenchimento labial. Olá, muito prazer, eu me chamo Leonardo de Deus Melo. Para quem não me conhece, eu sou médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética. Quero te convidar para um canal em que, de uma maneira tranquila, despretensiosa, leve, a gente conversa sobre cosmetria, sobre estética facial e corporal e as suas inovações, mas não deixa de valorizar o conhecimento sedimentado e consolidado de anos, às vezes décadas, e que infelizmente alguns achismos e modismos parecem se valorizar em detrimento deles. No que diz respeito ao preenchimento labial, eu gostaria que nesse vídeo a gente colocasse primeiro, como eu já disse antes da vinheta, que ele é um preenchimento tanto importante para as mulheres quanto importante para os homens. Sim, é claro que alguns aspectos anatômicos vão ser considerados. Em geral, os lábios femininos possuem contornos, volumes e projeção um pouco mais evidentes no centro facial, enquanto que um lábio masculino ele é quase que igualmente volumizado ou projetado, quando, claro, é necessária esse tipo de abordagem naquela face masculina. O que eu gostaria que vocês tivessem em mente, para a gente também já cair numa parte delicada desse assunto, é que não necessariamente, e aí de verdade eu digo isso, não necessariamente a gente precise de grandes volumes de preenchedor à base de ácido hialurônico, como infelizmente a gente ainda continua vendo. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Principalmente através de figuras públicas que optam por projeções e volumizações absolutamente exageradas. Quando a gente entende o preenchimento labial como estratégia cosmiátrica para suavização ou atenuação, ou como um amigo no rejuvenescimento labial, no embelezamento labial, a gente leva em consideração a eversão. O que é isso? Com o envelhecimento é natural que a imensa maioria de nós, se não todos nós, vá invertendo. A gente vai ficando com um lábiozinho mais bobinho. Quando a gente precisa everter, isso por si só é tão rejuvenescedor quanto embelezador. E com volumes corretos e com técnicas bem aplicadas, a gente não exagera, a gente não ganha um volume que a gente nunca teve. Não acho que isso seja uma receita de bolo, mas é interessante em alguns casos e para alguns pacientes até mesmo considerar fotos pretéritas. Observar como era o teu lábio
2, 3 décadas para trás. E eu não estou querendo dizer, antes que alguém me fuzile nos comentários, que o nosso objetivo é ficar recuperando as pessoas em 20 a 30 anos. Não é isso. E eu não acho que seja esse nem o objetivo saudável da cosmetria. Acho que é sempre saudável o gerenciamento do envelhecimento e não o resgate daqueles 20 anos como se eles nunca deixassem de ser 20 anos, né? A gente tem que ter um pouquinho de cautela em relação a isso. É verdade. Mas fato é que no envelhecimento há uma perda volumétrica labial muito pautada por essa inversão dos lábios. Então, quando você everte um pouquinho, tanto o lábio superior quanto o lábio inferior, você, de uma maneira comedida, equilibrada, já rejuvenesce, já embeleza esse elemento facial central tão importante. Outra característica seria, e aí especificamente no caso da face feminina, a projeção, o embelezamento, o beautification, como alguns ainda gostam de usar, dos que a gente chama de tubérculos labiais, né? Que seriam áreas anatômicas labiais mais centrais, em que, uma vez mais projetadinhas, deixam esse lábio feminino mais carnudo, mais sexy, mais maduro, mais feminino, mais empoderado. E aí a gente entra muito mais no contexto do embelezamento, por isso essa parte do preenchimento labial ser por alguns chamado de beautification. Então a gente está muito mais de fato embelezando do que rejuvenescendo, mas ela é claro que é também uma parte extremamente relevante. Outra parte importante e que a gente precisa comentar, a hidratação, o efeito gloss. A gente está com o envelhecimento ganhando um lábiozinho mais murchinho, mais maracujazinho de gaveta. Caracas. E quando a gente, brincadeiras à parte, tá, pessoal? Quando a gente enruga por perda de hidratação mesmo, a gente perde textura, a gente perde viço, a gente perde qualidade. Quando a gente revolumiza apenas com o intuito de ganhar esse brilho, essa luminosidade, esse tamanho correto do vermelhão do lábio, a gente não está aumentando, a gente não está botando o lábio muito maior do que ele era, mas a gente está recuperando o aspecto saudável, de viço, de luminosidade, de brilho, por isso que alguns chamam de efeito gloss. E isso pode tanto ser feito às custas de ácidos hialurônicos não reticulados, que a gente já cansou de falar no canal, os famosos Skin Boosters, como também pode ser conseguido através de ácidos hialurônicos reticulados, em que aí a gente escolhe características, né, densidade, reticulação muito específicas para o lábio. A gente não quer nada muito grosseiro, muito pétreo, né? A gente não quer sentir a boca da gente dura de ácido hialurônico. A gente vê umas bocas assim, ó, parece que elas não se acomodam de tão duro que o negócio tá, mas a gente também não quer uma coisa tão softzinha, porque com a fala, com a mastigação, a gente está ali consumindo aquele ácido hialurônico mais rápido e a gente quer, claro, otimizar o nosso procedimento nas suas mais variáveis, nas suas mais variadas variáveis, incluindo a parte da grana, para que ele tenha uma durabilidade razoável, né? Contorno labial e comissuras, cantos labiais. Então, a quedinha da boca, que todos nós vamos experimentar no envelhecimento em menor ou maior grau, faz parte do preenchimento labial. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque aí agora eu estou falando de novo, tanto com mulheres quanto com homens. Ah, mas eu vou ficar com uma boca feminina. Não vai, porque a gente sabe preencher uma boca de modo a respeitar as características masculinas de uma boca. E aí eu quero um desafio para vocês todos que estão do outro lado da telinha, mulheres ou homens. Lembrem-se rápido de 10 mulheres e de 10 homens bonitos que venham à cabeça de vocês. Geralmente vão ser figuras públicas, cantores, atores, atrizes, né? Geralmente a gente traz essas pessoas e vocês vão perceber que tanto para mulheres quanto para homens,
Uma boca bonita faz parte da beleza plástica daquela face. O que mostra que, principalmente nós, homens, né, temos que, de fato, quebrar esses mitos de que é como se a gente tivesse que ir ficando com a boquinha fininha, porque isso daqui é que é bonitinho. Não é não, não é não. Homens bonitos têm lábios bonitos, lábios bem definidos, lábios desenhados, mas lábios desenhados de maneira masculina. Existem características para isso, eu não quero ficar também me atendo a tantos detalhes e tantos parâmetros. Eu só queria mostrar para vocês que a gente precisa considerar o preenchimento labial como um procedimento estético importantíssimo, porque a gente está falando de uma unidade cosmética para lá de estratégica, porque ela está no centro da face, de qualquer face. E uma vez mais bonita ou mais saudável, iluminada, com uma textura melhor, com um viço melhor, é claro que o nosso terço inferior ou o nosso centro facial vão se apresentar diferente e diferente para melhor. Para a gente fechar, lembrar para alguns ou ensinar para quem não sabe que para nós profissionais, lábios não significa esse vermelhãozinho onde as mulheres passam batom não, tá? A gente chama isso daqui de vermelhão da boca. Toda essa unidade aqui, ó, é lábio. Esse é o lábio superior e esse é o lábio inferior, que a gente acaba na prática chamando de buço ou de bigode, mas isso tudo aqui é o lábio superior, tá? Então o lábio superior, ele tem estruturas que incluem a saúde, a beleza do buço ou da área do bigode, no caso dos homens. O que eu estou dizendo com isso? Que quando você vai preencher um lábio, não significa preencher a área do batom. Às vezes, o craquelado, os famosos códigos de barra estão lá, ó, firmes e fortes. E está na hora de você hidratar profundamente, recuperar um pouco do viço, da textura, da qualidade da pele, também às custas de preenchimento. É claro que o tratamento dos lábios, o tratamento do buço ou da área do bigode, da linha de marionete que começa no cantinho da boca, enfim, da região perioral, incluindo os próprios lábios, não se faz única e exclusivamente às custas de preenchimento. E por isso eu convido vocês a verem os vídeos que nós temos no canal sobre os códigos de barra, sobre o bigode chinês, sobre a linha de marionete, sobre o próprio mento, sobre todas essas estruturas que participam da localidade dos lábios. Para que ali vocês entendam que não é de fato só o preenchimento o nosso amigo. A gente precisa lançar mão de outras coisas que são sinérgicas e que, portanto, entregam maiores e melhores respostas. Mas nesse vídeo, o meu foco era que a gente desconstruísse alguns mitos, sobretudo de que a gente precisa desses volumes exagerados, que você acha feio, que eu também acho mais feio ainda, de que só mulher faz preenchimento labial e de que preenchimento labial é só para ganhar aquele desenho, parecendo aquela boca de desenho animado, ou a boca que a gente faria agora se pegasse um lápis de cor vermelho no papel, exatamente porque a gente já tem esse estereótipo de que boca é boca vermelha. Não, não é. A gente tem que entender boca como uma unidade cosmética importante em toda e qualquer face, seja ela feminina, seja ela masculina. E aí a gente já começaria, inclusive, desconstruindo a ideia de que a gente tem que pintar ela de vermelho. Tá certo? Tô cheio das reflexões, né? Beijo, até semana que vem e juízo com a pele.